8h38 com ele, Pedro Duran, para o nosso tabuleiro eleitoral. Vamos ver como estão as peças da política brasileira nessas eleições municipais. Qual que é o recorte que temos hoje, hein, Pedro? Falta só a nossa trilha aqui, vai chegar já o tabuleiro eleitoral. Hoje a gente vai falar das supercoligações, Carol, aqueles candidatos que conseguiram reunir 10 partidos ou mais nas eleições de 2024 nas capitais brasileiras. A gente está falando, tem alguns candidatos que conseguiram essa façanha, olha ela aí. Chegou conseguiram essa façanha. Vamos colocar uma imagem para ver se você que está em casa reconhece alguns desses candidatos, Leandro. Isso, olha aí, ó. Esses são alguns dos candidatos que conseguiram reunir pelo menos 10 partidos ou mais. São 10 candidatos, viu, Carol? E aqui a gente selecionou alguns, esses que estão na tela aí, vão voltar aqui, boa, obrigado. Vão voltar aqui para a nossa imagem. Pode projetar a segunda arte aqui na tela, por favor, para a gente poder mostrar quem são eles. Então, estamos falando aqui de Bruno Reis, que é o atual prefeito de Salvador, na Bahia, Fábio Novo, candidato em Teresina, candidato pelo PT em Teresina, Eduardo Paes, atual prefeito do Rio de Janeiro do PSD, Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo do MDB, João Campos, atual prefeito de Recife do PSB, Duarte Júnior, candidato a prefeito em São Luís do Maranhão, e Mariana Carvalho, candidata a prefeita em Porto Velho, Rondônia. Aqui você percebe já, Carol, que os prefeitos têm mais facilidade de reunir os partidos. Porque, claro, estão todos eles na máquina ali com os seus respectivos cargos, as suas secretarias, e por isso já estão nas respectivas coligações. E isso conta não só para o tempo de televisão, mas conta também para você ter uma estrutura maior de campanha que você vai poder utilizar. Os tempos de TV ainda estão sendo calculados, há uma expectativa de algumas campanhas, por exemplo, o prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro deve ter um pouco mais de 3 minutos, o prefeito Ricardo Nunes de São Paulo 6 minutos, e esses tempos eles são montados, né, dentro de 30 minutos do horário eleitoral, de acordo com a representatividade dos partidos da coligação. Então você pega ali os 6 partidos que têm maior número de deputados na Câmara Federal, segundo o recorte e a tabela feita pelo TSE, para poder calcular isso. A gente ainda vai trazer o tempo de televisão aqui, mas isso já dá o tom das supercoligações que foram montadas na campanha de 2024. Agora, construir essas alianças garante uma boa posição nas pesquisas eleitorais, Pedro? Vamos descobrir juntos Bora. Isso? Então vamos rodar o primeiro tabuleiro aqui para a gente poder olhar onde está o prefeito Ricardo Nunes, que tem 12 partidos na sua coligação, mas aparece aqui em segundo lugar com 21%. O tabuleiro já está, inclusive, atualizado com a última pesquisa da Datafolha. É isso. Pablo Marçal já aparece aqui em terceiro lugar, veio para o primeiro pelotão. É um fato político novo, é um personagem que ainda não tinha disputado uma eleição, assim como José Luiz da Atena, que não conseguiu sustentar aquele crescimento que teve semanas atrás e já aparece ali no segundo pelotão, junto com a Tabata Amaral. Então você tem Boulos, Nunes e Marçal, muito embora estejam empatados na pesquisa da Datafolha, separados no nosso tabuleiro, porque o tabuleiro eleitoral ele leva em consideração o índice CNN, que é um agregador de pesquisas. Justamente por conta disso, você tem os candidatos com posições diferentes, sem exatamente uma margem de erro, porque na verdade o que a gente faz aqui, junto com o IPESP, é avaliar todas as pesquisas e montar uma dinâmica que seja fiel ao que você tem hoje nas eleições. Agora, tem prefeito que montou uma grande coligação e que está numa posição confortável. Exatamente. Vamos ver o caso do Rio de Janeiro, então. A situação de Eduardo Paes é muito mais confortável do que a situação de Ricardo Nunes em São Paulo. Pode rodar o tabuleiro do Rio de Janeiro, obrigado. Que aí a gente consegue perceber Eduardo Paes em primeiríssimo lugar com 48%, léguas, milhas, quilômetros à frente do Alexandre Ramagem, que ainda não decolou. Não decolou. Pode decolar? Pode decolar. Quando isso deve acontecer? Na campanha eleitoral de televisão, rádio, na campanha eleitoral de rua, onde ele vai ter imagem associada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro ganhou do Lula em 2022 lá na cidade do Rio de Janeiro. Isso tem um peso, mas a gestão do Eduardo Paes é bastante bem avaliada e isso também tem um impacto significativo. Ontem também teve pesquisa da Datafolha no Rio de Janeiro, que também colocou o Eduardo Paes na frente com chances reais de vitória no primeiro turno. Mas ainda é cedo para dizer isso.
Tarcísio Mota do PSOL aparece ali em terceiro lugar com 6%. Aí você tem o Ciro do PSTU, o Rodrigo Amorim do União Brasil com 2%, a Juliette do Unidade Popular com 1%. Mas a eleição no Rio de Janeiro é um plebiscito, você é a favor ou contra Eduardo Paes como prefeito. É isso que se transformou. Uma situação bastante diferente do que a eleição em Recife. Aí realmente é conforto pleno. Em Recife é divã, sofá... Olha só, vou até me afastar, porque ele veio pro meu lado. Coco. Aqui. João Campos está com um pé e meio na vitória para a Prefeitura de Recife. 72%, né? É um segundo número o índice muito CNN. expressivo. É muito difícil reverter isso. Você tem o Gilson Machado, que é o candidato escolhido por Jair Bolsonaro, com 7%. Mas Recife é uma cidade onde Lula ganhou. O arco de alianças do João Campos, ele é um arco de alianças que tem uma vastidão muito grande. Tem partidos de todos os tipos. Tem eleitores que não votaram no Lula e que votam em João Campos porque entendem que ele é a melhor alternativa para continuar comandando a cidade. João Campos, então, é um desses prefeitos que tem uma super coligação. Você tem o Daniel do PSD e a Dani do PSOL ali com 5% e 4%, mas como o Gilson Machado no segundo pelotão, mas isso não faz nem cosquinha no prefeito de Recife. Só para a gente terminar, vou pedir para voltar para aquela arte que a gente colocou aqui na tela, com os candidatos todos enfileiradinhos, só para eu poder dizer um pouco dessa variedade, Carol, porque a gente falou de outros casos aqui. Então você tem, por exemplo, para não deixar de dizer, falando de outros candidatos, o Bruno Reis, que lá em Salvador juntou o União Brasil de direita e o PDT de esquerda. A mesma coisa que o João Campos, lá de Recife, que colocou no mesmo palanque o PSB, que é o partido dele, e o Republicanos, que são os evangélicos. Você tem o Duarte Júnior em São Luís, que vai do PT do Lula ao PL do Bolsonaro, e o Paes e o Nunes, essa aliás é uma situação muito icônica, né? E o Paes e o Nunes, que tem todo o centrão junto ali no mesmo grupo político, montando essa coligação. Então, para dar um panorama aqui para vocês, os candidatos que conseguiram montar um baita arco de alianças vão ter vantagem nas ruas e na TV e vão ter uma dificuldade para montar um governo se forem eleitos com tanta gente assim. Era exatamente esse ponto. A questão é depois da eleição, né? Depois de... A fatura chega, né? Pois é.